Olá, saudações, salute a tutti! Vamos falar então da obra de Umberto Eco. Nós vamos aqui novamente a terceira leitura, né, de O Nome da Rosa, que eu li a primeira vez foi em 2000, né, ou seja, mais de 2 décadas. A gente leu O Nome da Rosa aqui e relemos alguns trechos para gravar uns vídeos, né, uns 2 anos atrás, sobre a literatura e a religião, aspectos religiosos nas obras literárias, principalmente Umberto Eco, que adora estudar a Idade Média, né? Então nós terminamos recentemente de ler aqui o Baudolino, né? Vamos voltar a ele. Baudolino, tá? Eu vou deixar o vídeo aí falando do Baudolino. É uma obra assim que vai ser uma continuação desse, só que voltando no século, né? Então a gente vai falar disso também. O Nome da Rosa vai falar então do século XIV, mas falando de coisas antes, né? O resto das cruzadas, teve cruzada depois, né? A cruzada contra os cátaros ou albigenses, né? A vida de São Francisco, né? Que aí vai ter os franciscanos e tal, do século XIII e XIV, né? E aí toda aquela história, né, de que é uma paródia ao Sherlock Holmes, né, do Sir Conan Doyle, que é uma história de detetive que se passa na Idade Média. Então, ou seja, nós temos uma história de detetive, né, tem um monge, tem um discípulo, e eles vão investigando a morte dos monges. Tem uma biblioteca maravilhosa, que é aquela biblioteca, que é uma paródia ao Jorge Luis Borges, o poeta e contista argentino, né, nosso irmão. Então, é uma obra assim, sensacional. Eu fiz algumas leituras, alguns vídeos antigos, nem vou deixar aí não, porque já tá né? Assim, o início de carreira, como diz, o início de carreira, mas é importante reler para poder pegar alguns aspectos, tanto de enredo, como de questões religiosas, né? Porque é um cerne aqui, é uma crítica que o Umberto Eco, né? O Umberto Eco criticava as religiões em sentido assim, doutrinário, dogmático, né? Que é uma crítica que ele vai fazer aqui no Baudolino, né? O Baudolino ele foi escrito em 2000, ou seja, 20 anos depois do Nome da Rosa, mas o Baudolino ele vai voltar então um século, né? Ou seja, do século XII para o XIII, a terceira e quarta cruzada, né? E aí aquelas discussões entre os católicos romanos e os católicos ortodoxos, né? A questão de Constantinopla, de como é que os latinos invadiram Constantinopla e implantaram o reino latino ali na região, né? Que era o Império Bizantino, né? E o Império Bizantino nunca se recuperou disso, tanto que ele foi derrotado pelos otomanos, né? Lá em 1450, né? A invasão ali de Constantinopla, e aí passou tudo para a mão dos muçulmanos, né? E aí começou a Era Moderna. Então, né? Então, ou seja, começou aqui a grande ferida em Constantinopla, né? Que hoje é Istambul, na Turquia, né? Então, o livro vai terminar, igual eu falei, né? O livro parece o final do né? Parece o Marco Polo. A gente até falou de Cidades Invisíveis aqui do Ítalo Calvino, nessa semana mesmo, que era para ter gravado semana passada, né? Ítalo Calvino ter falado semana passada, mas fui enrolando, acabei 2 literaturas italianas essa semana, porque quem gosta de literatura italiana tá bem servido, né? Então, a parte final aqui, ele indo para várias cidades ali, né? Não sabe se é a Arábia, se é a Índia, se é a Núbia, sei lá, né? Assim, aquela questão de várias cidades estranhas, monstros, personagens estranhíssimos, que é o bestiário medieval. Mas o interessante, em cada lugar que ele vai, as pessoas têm uma heresia local ali, né? E geralmente as heresias nessa Idade Média é referência à salvação, né? Como é feita a salvação, pela fé, pela obra, né? A questão de Cristo, Cristo é Deus, Cristo não é Deus, a Trindade, né? É um Deus em 3 pessoas ou é um Deus que se manifesta em 3 pessoas, né? Então é um Deus único que se manifesta em 3 pessoas. Então tem várias heresias e cada povo se identifica, olha, aquele povo é inimigo daquele ali porque eles são trinitários, aqueles não são trinitários, aquele é nestoriano, aquele é docentista, né? E aí ele faz uma ironia com essas heresias da Idade Média, né? Que essas heresias foram sendo podadas ao longo dos concílios, né? Tem vários concílios, e esses concílios vão decidindo como dogma essas várias questões. Ó, Cristo é isso, Deus é isso, Espírito Santo é isso, Trindade é isso, a Bíblia vai ser essa aqui, o cânone vai ser esse. Então, essas questões teológicas são discutidas até hoje, né? E aí, uma das divisões das igrejas católicas romanas, das católicas orientais, além da questão do Papa, né? Porque o Papa é uma questão romana, as outras igrejas não têm a figura central, mas tem cada patriarca, né? Mas a questão do filioque, né? A questão do filioque é que o Espírito Santo também procede do Filho, né? Então a questão teológica de que, né, para os ortodoxos, o Espírito Santo e o Filho, né, no caso de Jesus, vem do Pai. E aí, no caso dos romanos, é que o Pai e o Filho geram o Espírito Santo, né? Então aí fica essa discussão toda aí, né? Discussão teológica, daria horas, né? Você pode ver na internet, tem vários canais dedicados à teologia e 1000 discussões sobre isso, né? A questão da divinização de Jesus, né?
Porque você pegar a figura messiânica lá no judaísmo e no islamismo, Jesus é um enviado de Deus, é um mensageiro, é uma manifestação de Deus, mas não é Deus. Né? E aí, para o cristianismo, ainda mais trinitário, é uma encarnação divina. Né? Então, o verbo se fez carne, então Jesus é como se fosse o próprio Deus, né, crucificado. Né? Aí você pode perguntar, Jesus morreu na cruz, Deus morreu na cruz, né? Essas questões complicadíssimas de Jesus, né? Joga na internet aí, Deus morreu na cruz? Como assim Deus? Se Jesus é Deus, então Deus morreu na cruz. Como assim, Deus morre? Dá pano para manga, né? Então essas discussões estão aqui, é claro que ele vai encher de ironia, né? Assim como ele faz aqui no Nome da Rosa. Então todas as discussões aqui sobre a Inquisição, sobre as cruzadas, a caçada aos templários, lembra dos templários? Porque é o seguinte, entre o Baudolino e este livro, vão acontecer então essas cruzadas, vão continuar, né? E vão perder, porque Jerusalém vai ficar na mão dos mouros, né? Dos árabes. E continuará, vai surgir o Francisco, né? Francisco de Assis, aquela questão da opção pelos pobres, né? A questão da pobreza, vai formar a ordem franciscana, né? E aí vai ter a cruzada contra os albigenses, ou os cátaros, né? Que é um tipo de gnosticismo que existia na Idade Média, nós vamos falar sobre isso. E depois vão surgir aquelas revoltas camponesas, da época, até Lutero, né? Até o século XVI vão ter as revoltas camponesas, que vai ser a mesma coisa. Vai ser essa série de revoltas misturadas com heresia, com pessoas messiânicas, né? A questão dos milenaristas. Então ele vai falar de todas essas questões que deu mais pano para a manga da Inquisição. Né? Inquisição que depois, né, vai ser voltada lá na Contra-Reforma, né? Século XV, XVI. Mas aqui já tinha essa Inquisição logo depois dessas cruzadas contra os albigenses. Né? Albigenses ali no sul da França. Vou dar uma pesquisa aí, uma pesquisa sobrevivendo aos pernilongos aqui. Então, essas cruzadas, né, ou seja, colocaram o clero, né, em briga entre si mesmo, tanto que tinham dois papas. Né? O próprio clero se segmentou, você tinha um papa e um antipapa. Né? Então tinha um papa ali no Avignon, no sul da França, e tinha um papa em Roma. E um falava que o outro era herege. Né? Então tinha essas questões aí. Então, aí nesse contexto é que Humberto Eco vai colocar a questão dos templários, que os templários foram perseguidos e extinguidos ali na França, na época do Filipe o Belo. Né? Então aí no início do século XIV, mesma época do Nome da Rosa. Né? E ele vai falar mais sobre isso aqui no Pena de Foucault, que é o que ele escreveu logo depois do Nome da Rosa. Né? Então o Nome da Rosa, né? É porque tem a ordem de escrita dos livros e a ordem de leitura. Né? Se você for seguir a ordem cronológica, porque aqui ele está no século XX, né? Igual a Misteriosa Chama, da Rainha Louana, que é o outro livro dele que a gente vai mostrar. É o século XX, ele vai falar, obviamente, da questão do fascismo, da Segunda Guerra Mundial, né, o Mussolini, etc. Mas vai voltar, né, também tem vários vídeos sobre isso, o Pena de Foucault, ele vai voltar lá na época das Cruzadas, né, a questão como é que formaram os Templários, né, então ele vai voltar até antes do Baudolino, porque o Baudolino ali do 12 para o 13, é que ele vai voltar lá no início das Cruzadas, como é que surgiram as Cruzadas e tal, né, no século XII. Então, essa questão toda. E aí ele vai contar como é que surgiram os Rosa Cruz, a maçonaria, né, todas essas questões, porque, vejam os vídeos que eu fiz, ele vai debater muitas essas seitas, né, vamos dizer assim, essas sociedades secretas, né, essas conspirações, esses Illuminati da vida. A ordem de leitura de escrita, né, no Humberto Eco é o clássico, né, o Nome da Rosa, 80, Pena de Foucault, 88, Ilha do Dia Anterior, 94, Dia Anterior também é um romance histórico, que vai passar no século XVII, né, na época ali do Richelieu. Baudolino, 2000, né, A Misteriosa Chama, a gente vai mostrar aqui, é 2005. Cemitério de Praga, ele volta ao século XIX, e aí foi publicado em 2010, né, 2010. A ordem cronológica, se você for pegar, então você tem que começar com Baudolino. Baudolino está lá na terceira para a quarta cruzada, né, século XII para XIII. Aí você vai para o Nome da Rosa. O Nome da Rosa, você vai falar do século XIII já do XIV, né? As memórias do Addison, né? E aí o dia anterior, que aí, assim, e o século XV e XVI? Não vai ter a reforma, a contra-reforma? Aí eu indiquei um livro, que é a obra em negro da Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar é essa lacuna aí, né? Que vai falar dessas guerras camponesas e tal, a época do Lutero, né? Então, no século XVI, a questão aí vai mostrar como é que vários judeus se converteram ao cristianismo, levaram a Cabalá para os meios cristãos e formar a Cabalá mística cristã. Que aí vai ser o pessoal lá que vai influenciar a formação dos Rosa Cruz. Né? Tem até hoje uns Rosa Cruz aí, que fala que veio do Egito Antigo, mas na verdade eles vieram da mistura do judaísmo e cristianismo, né? De alguma coisa de gnose também, tem um pouco de gnose,
que é lá no século XVII. É claro que eles vão falar que vem lá da época de Salomão e tal, né? Isso aí é marketing, né? Bem, aí depois então tem o cemitério de Praga, que vai falar justamente desses marketings, né? Aí vai mostrar lá como é que formou a teosofia, o espiritismo, o catecismo, né? O satanismo pop, né? Tem até o Aleister Crowley no século XX e tal. O satanismo pop, e aí tudo isso aí é o cemitério de Praga. E aí aquela conspiração, né? Lá do Sábio de Sião, o famoso Sábio de Sião, né? Os protocolos que justificaram o antissemitismo. Antissemitismo que surgiu na mesma época do sionismo, né? Então você tinha o antissemitismo lá, o caso Dreyfus e tal, ou Dreyfus, né? E a questão do sionismo, que é a pátria em Sião, que é hoje Israel, né? Isso só se realizou em 1940, 48, né? A gente conhece o Estado de Israel lá na Palestina. Então, aí vem o Pedro de Foucault, né? Tá na minha mão, procura, tá na minha mão. O Pedro de Foucault, então, ele vai falar do século XX e vai voltar lá no século XVII, né? Aí, ó, 12, 13, as cruzadas, e depois 17, 18. Né? Então ele vai mostrar a influência dos templários na formação das ordens místicas, podemos dizer assim, né? Que é a Rosa Cruz, depois o martinismo, a maçonaria, ele vai discutir isso aí. E depois a misteriosa chama, né? Que aí também é no século XX, e ele falando ao longo do século XX a cultura pop. Né? Que vai falar de revista em quadrinho, vai falar de filme, revistas, né? Então é uma coisa assim, muito biográfica, né? Porque você vê que ele está falando, ele nasceu em 1932, então ele vai contar aquilo ali que ele lia dos anos 30, 40, 50, né? Principalmente 40 e 50, né? É a época da guerra, né? Que toda a geração que cresceu ali durante a guerra, igual o Calvino também, né? Então ele vai mostrar que isso aqui é interessantíssimo, né? Isso aqui, mas acho que vou ler ano que vem, né? Vou reler ano que vem. Então vai ser a releitura desse livro ano que vem, né? Vai colocar na lista para 2025. Com certeza vai estar na lista, porque eu coloquei o Baudolino. Eu ia reler, mas eu botei o Baudolino antes, né? Só vou ter que ler o Baudolino, né? O Baudolino, assim, ele é mais antigo, o Nome da Rosa, em termos cronológicos, só que já tem algumas misturebas já com o Pedro de Foucault, né? Então é interessante como é que... Gente, isso aqui ele já falou no Pedro de Foucault. Então, podemos dizer que o Baudolino é o Nome da Rosa reescrito já com a influência irônica do Pedro de Foucault. Então, olha pra você ver que dá pra fazer uma tese aqui, né? E aí a Misteriosa Chama não é exatamente um romance histórico, igual é o Baudolino, o Nome da Rosa, o Pedro de Foucault e tal, porque ele vai falar da própria vida. Então é mais autobiográfico, né? Porque ele está aqui no final do século XX falando do início do século XX. Então é mais ou menos uma coisa meio Proust, né? Não vou falar que o Proust é um romance histórico, né? Porque o Proust está voltando lá no século XIX, mas contando a história da família dele, né? Então, como a gente não considera o Proust um romance histórico, porque é a vida dele, romance histórico se convencionou o seguinte: o cara falar pelo menos uns 2 séculos antes dele, 1 século, 2 séculos antes dele, que é, por exemplo, eu escrevi um romance agora sobre o século XIX, então vai ser um romance histórico. Mas se eu contar um romance sobre meados do século XX, muitas vezes eu estou contando a história da minha família, então a memória, a família e tal, né? Se eu escrever um livro agora, passado na Segunda Guerra Mundial, ainda pode ser um parente meu que foi na Segunda Guerra Mundial e tem testemunho. Mas se eu faço um livro sobre, né, antes da Primeira Guerra Mundial, é romance histórico, porque eu não estava lá. Igual romances agora, do século XX, XXI, que se passam no final do século XIX. Tem vários disso aí, né? Já leu aqui francês, que o cara está aqui no século XX, XXI, já falando, né, antes ali da Primeira Guerra Mundial, né, da segunda metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Então, exemplo, né, o que é romance histórico? Então, eu não considero esse um romance histórico, por essas motivações cronológicas, né? Vamos dizer assim, cronológicas, e porque é autobiográfico, né? Tem muita coisa que você diz, isso aqui é porque ele leu essa revistinha, porque ele colocou, né? Você tem um significado afetivo para ele. Não é que essa revistinha é sensacional e significa esse movimento aí dessa época dos anos 30 e 40, mas como o autor tem uma ligação afetiva, infantil, ele leu isso quando jovem, então ele coloca nessa obra, né? Que pretende ser um cânone, né? Ele está fazendo um cânone da cultura pop dos anos do século XX, né? Mas aí voltando ao Nome da Rosa, o Nome da Rosa ele é pop no sentido de que ele usa uma linguagem pós-moderna, né? Você vê que os monges aqui parecem detetives, de filme de detetive, no entanto estão discutindo teologia, filosofia, história do cristianismo, né? Então, você vai, como assim? É o Sherlock Holmes discutindo filosofia? É o Sherlock Holmes discutindo filosofia e aquelas paródias, né, de biblioteca, descrição de biblioteca que tem lá, o universo é uma grande biblioteca, né, que tem no Jorge Luis Borges, né? E também a gente vai ver que tem personagem que você vê, isso aí é personagem do Borges, né?
Então, ou seja, é a homenagem que ele presta às leituras dele de Sherlock Holmes, né? E as leituras medievais, já que ele é medievalista, estuda a Idade Média, e também ao Jorge Luis Borges, né? Que é escritor que inventa livros que não existem, né? Então a gente vai debater. Você pode ver que o Humberto Eco dá uma tese, né? Uma tese de doutorado. Se eu fosse a literatura italiana, faria uma tese sobre Humberto Eco, né? Daria muito pano para manga, né? Muita coisa que se pode falar, tanto em períodos históricos quanto essas questões dessas colagens, essas misturas pós-modernas, que ele já é um pós-moderno, né? Até mais que o Ítalo Calvino, né? Nos aspectos, minha voz está acabando, e o vídeo também está acabando, né? E aí aguardo então a minha releitura, uns 10 vídeos, né? Então, uns 5 vídeos sobre o Nome da Rosa, né? Com certeza esse final de ano vai passar com o Nome da Rosa, beleza? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.